Olá pessoal do YouTube, que Deus venha abençoar a vida de todos. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Martinho Lutero tinha se convertido à Igreja Católica e resolveu ser padre. Começou a estudar teologia, dava seminário, várias pessoas iam assistir os seus sermões. Mas um dia, ele, depois de ter observado muito o que estava acontecendo ali na Igreja Católica, ele resolveu fazer 95 teses. E a pregos de martelo, ele pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Ele não entendia muito sobre isso. Será que um dia poderia ter um impacto nacional, que mudaria várias igrejas, que as igrejas seriam difundidas de várias outras ideias? Depois de 504 anos, se Martinho Lutero ainda estivesse vivo, ele ia se impressionar com o que aconteceu depois de suas 95 teses. Hoje, nós iremos falar de 4 principais impactos da reforma protestante na sociedade. Primeiro impacto: Igreja e Estado. A igreja, naquela época, ela estava conectada ao Estado. Então ela tinha muito poder sobre a economia, sobre a política, sobre os governantes. Ela que ungia os reis. Mas as pessoas já não aguentavam mais isso. E a igreja não queria perder isso, porque ela queria construir o templo, a Basílica de São Pedro, queria construir outras e outras igrejas. Então ela decidiu fazer a excomunhão. Aquele que não quisesse fazer parte da igreja seria mandado embora da igreja. Então ele foi e decidiu: olha, se vocês querem pedir perdão dos seus pecados, vocês vão orar 100 milhões de Ave Marias, rosários e tudo. Aí as pessoas falam: mas eu não tenho tempo, eu estou para morrer, é isso, aquilo, outro. Então eles falaram: então beleza, se você não tem tempo, a igreja tem tempo para você. Compra o seu perdão. E começaram a vender as indulgências, pedaços da cruz de Cristo, começaram a vender várias e várias cabeças de João. E aí, uma dessa impacto que a reforma protestante trouxe foi a separação da igreja com o Estado. Ele separou esse poder que tinha e trouxe uma nova visão para a humanidade. A igreja deve ser a luz e voz profética para o Estado, mas ambas não podem se aproveitar uma da outra, e sim trabalharem juntas em prol das pessoas. A igreja em si trabalhava de uma forma com querer dinheiro, querer fazer o seu nome, querer dominar povos. Então a igreja católica em si ficou muito rica e até hoje é uma das mais ricas. E aí, com a reforma protestante, houve essa cisão entre a igreja e o Estado, entre a igreja e a comunidade. Então agora vamos para o próximo ponto. O segundo ponto é economia e educação. A igreja estava conectada de uma forma que obrigava as pessoas a comprar pelos perdões, a darem oferta para o rei. Aí ali o rei conseguia, a igreja conseguia ariar para pegar também para a igreja. E quando houve essa cisão, a igreja não sabia o que fazer, porque ela pregava em latim, ela pregava somente latim, de costas para o público, e agora teve que fazer de outra forma, porque com a reforma protestante criou-se outros pensamentos, surgiram outras igrejas, e a igreja católica não podia perder os seus fiéis. Então ela aceitou também no futuro, ela aceitou que a Bíblia poderia ser traduzida, que poderia ser pregada voltado para os fiéis, que aí depois, com a vinda da reforma protestante, houve as escolas bíblicas dominicais, as pessoas começaram a entender mais sobre a palavra de Deus, entender mais sobre o perdão, sobre o inferno, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre a vinda de Cristo. Começaram a ver de outra forma, porque só vinha falar de céu, inferno e purgatório, que a igreja católica criou esse negócio de purgatório. Não, agora você vai ficar no local, aí a gente vai botar uma velhinha aqui pra você, e depois você vai pro céu. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Mas não existe isso na Bíblia. Não tem nenhum ponto falando sobre isso na Bíblia. Não existe purgatório, existe céu e inferno. Então, o segundo ponto foi a divisão da economia com a igreja.
Aí esse ponto de divisão de econômico com a igreja parou de ficar só gareando dinheiro para eles, e principalmente para eles, que eram os mais ricos, e aí começaram a entender que deveriam ajudar os órfãos, as viúvas, e assim começaram a investir em universidades, escolas e tudo mais ainda. Beleza? Vamos ver o próximo ponto? Tá mais interessante ainda. Fique aí, continue. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí e mandar para os seus amigos. Mande esse vídeo, faça esse vídeo a milhões de pessoas. Que esse vídeo possa impactar a sua vida, impactar as pessoas, que eles venham entender o valor da Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Meus irmãos, o próximo ponto fala sobre liberdade. A Bíblia diz em Efésios 2:8-9, pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Pela graça sois salvos. Aleluias, glória a Deus. Pela graça sois salvos. Com a vinda da Reforma Protestante, houve essa liberdade. A gente não ficou mais preso ao sistema da igreja que controlava as pessoas, de um medo terrível, onde as pessoas tinham medo de tudo e vendiam tudo para a igreja, pensando que iriam para o inferno. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos, aonde? Mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E houve esse entendimento de liberdade. E um dia até o John Wesley entendeu isso. E tantas outras pessoas entenderam isso. Meus irmãos, Deus te deu a liberdade. Vós sois livres pela graça em Jesus Cristo. Creia nisso. Beleza, meus irmãos? Vamos para o próximo ponto. Esse é o ponto final. Beleza? Fique aí com Deus. Meus irmãos, o último impacto, o quarto ponto, diz sobre a ética. O último impacto da reforma foi na ética, onde tanto o legalismo religioso quanto o relativismo tem tentado a todo custo destruir a mensagem do Evangelho. A ética reformada valoriza cada ser humano como justificado pela fé e criado à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho deve se relacionar, influenciar, impactar a cultura do mundo, mas jamais se tornar como ela. Meus irmãos, hoje em dia a gente tem vivido essa mudança no meio cultural, no meio das pessoas. As pessoas têm se esquecido do valor cristão, da família, do valor judaico-cristão. Mas Deus veio para te dar a liberdade. E, através da Reforma Protestante, a gente deve entender isso. Todos os dias a gente deve entender isso. Que nós somos livres, não somos presos a um sistema religioso, não somos presos ao Estado, mas somos livres para adorar a Deus e somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Você que está me assistindo aqui agora, não aceitou a Jesus, não entende o valor da Reforma Protestante, não entende nada, venho te fazer um chamado. Você quer aceitar a Cristo? Você quer entender mais sobre a Reforma Protestante? Deixa o seu nome aí abaixo, beleza? Deixa o seu nome aí abaixo nos comentários que eu irei orar por você, tá bom? Vou fazer uma oração final. Senhor Jesus, abençoa todos os que estão me assistindo. Que o Senhor vai impactar essa vida, que essa vida seja transformada pelo teu poder. Beleza? Meus irmãos, fique com Deus, na paz do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. A Reforma Protestante trouxe mudança na sociedade, tá bom? Fique com Deus.